Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus por tudo que o nosso Deus faz por nós. Esse Deus maravilhoso, Deus poderoso, que escolheu nos amar, né? Foi Ele quem nos amou primeiro. Não foi nós que o amamos, até porque nós não o conhecíamos. Ele nos conhece, né? Antes mesmo da nossa concepção, né? Então, esse Deus é maravilhoso. Queria deixar aqui, né, uma mensagem hoje falando da importância de a cada dia a gente buscar mais no Senhor, termos um entendimento, né, da importância de não concordarmos com as coisas desse mundo. Não quer dizer que nós vamos sair brigando com as pessoas que vivem a vida do mundo, né? O que quer dizer é que nós temos que não querer isso para nós, não querer isso para nossa família, e nas oportunidades a gente está falando, né, do amor de Cristo, da importância de seguir a Cristo, e o principal que nós temos que fazer é no nosso corpo e na nossa vida, né? A principal questão da salvação nós temos que fazer em nós mesmos, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, né, para que possa estar nos transformando, para que através da nossa vida a gente não esteja apenas falando, mas demonstrando para as outras pessoas que somos pessoas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria deixar aqui é, dois versículos apenas, encontra-se em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então é muito bacana, né, você poder olhar esse versículo, né, esses dois versículos que se encontram em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, e você ter um entendimento aonde, né, Paulo ali fala que roga, né, aos irmãos para que deem o seu corpo em sacrifício vivo, né, ao nosso Senhor Jesus. Isso é uma palavra assim que a gente tem que ter um grande entendimento. Nessa, antigamente, né, antes de Jesus, eles tinham aquele sacrifício, sacrificava animal, né, sacrificava essas coisas, e o nosso Senhor Jesus veio, se entregou por cada um de nós, ali naquela cruz. E o que ele nos pede hoje não é sacrifício de animais, né? Não temos que matar bicho nenhum, mas nós temos que nos sacrificar sim. O que é sacrificar, gente? É matar os nossos desejos da carne, né? Pedindo ao Espírito Santo que nos ajude e que a gente ande em santidade, né? Em conformidade com a palavra do Senhor, rejeitando as coisas desse mundo para que a cada dia a gente descubra o que o nosso Senhor quer de nós, né? Que é o que diz até aqui nesse versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos que ser transformados, né, a cada dia, pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento, para que a gente venha entender, né, qual é a boa, perfeita vontade de Deus. E o que o nosso Deus quer? Né? Ele quer que a gente seja, o ame em primeiro lugar, né? Ame aos nossos irmãos, assim como nós a nós mesmos, e andamos em santidade com a palavra dele. Né? Nós não podemos andar em conformidade com esse mundo. O que é andar em conformidade com esse mundo? É não concordar com as coisas que há nesse mundo e achar que estão certas. Quantas coisas erradas aí hoje, né? Famílias montadas que não foram do jeito que o nosso Senhor é, montou, né? Isso daí é pecado, sim, nós não podemos concordar com isso daí, nós não temos que brigar com ninguém, mas não podemos concordar, porque quantas pessoas, né, ao concordar, daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Não podemos estar brigando com as pessoas, não podemos estar se metendo na vida dos outros, nós podemos falar a palavra, mas não podemos estar arrumando confusão. É isso que o nosso Deus quer, né? Que a gente não seja como as pessoas do mundo que vivem em bebedeira, que vivem uma vida toda errada, né, diante da palavra do Senhor, e principalmente nós que ouvimos a palavra não podemos. Por isso nós temos que estar todos os dias buscando na palavra dele, pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento
e só assim a gente vai saber o que o nosso Deus quer verdadeiramente de nós. Por que você olha para o mundo, né? Eles acham que basta falar o nome do Senhor, que acreditar em Deus, que vão para o céu. E não é isso. A gente sabe que a gente precisa, sim, ser transformado, né? Se a gente andava numa vida toda torta, não andamos mais, para que sejamos, né, servimos de exemplo, pode ter certeza, porque se a gente fizer coisas ruins, a gente pode estar afastando pessoas que queriam caminhar com Cristo, né, por olhar coisas erradas que a gente faz, acabam não indo. Por isso que nós temos que andar em santidade, para que olhem para nós e vejam como exemplo, sim, exemplo a ser seguido. Né? Quantos exemplos que a gente, o principal exemplo nós temos que seguir é o nosso Senhor Jesus. Mas tem pessoas aqui que te levam para o caminho do Senhor, né? Que você olha e fala assim, né? Para ser um cristão como fulano, vale a pena, porque você vê que é um cara reto. Não que nós estejamos que colocar o homem, né, acima de Deus. Mas tem gente que se torna referência, sim. Não para ser seguido, mas para olharmos e termos entendimento que existe pessoas retas. Mas quantas pessoas também, né, que mesmo dizendo que são cristãs, vivem uma vida toda torta e as pessoas olham e falam, para ser crente como fulano, eu nem à igreja vou, né? Então isso é péssimo. Isso daí é um lado que nós não podemos de jeito nenhum. Por isso temos que estar buscando no Senhor esse entendimento e a cada dia buscarmos nos santificar mais e mais. É possível santificarmos sem ler a palavra? Não é possível. Sem as nossas orações, é impossível, né? Porque nós só vamos ter conhecimento do que o nosso Senhor quer para cada um de nós, lendo a palavra dele, indo à igreja, pode ter certeza, né? Ouvindo pregações, se desviando do mal, automaticamente, né? O Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós, porque vê que a gente está disposto a ser transformado. E aí, né, o nosso Deus nos transforma e nos tornamos mais parecidos com Ele. Essa mensagem que eu queria deixar aqui, vou deixar uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra que nos dá entendimento da importância, Senhor, de te buscarmos cada dia mais, de andarmos em santidade, em seu caminho, para que nós possamos entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Abençoe cada pessoa que ouve essas mensagens, os guarde, os proteja e os dê entendimento. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.